Com Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, âncora do CNN Money, trazendo detalhes para a gente sobre a ata do Copom. Foi divulgada há pouco, sabemos, depois de uma decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central com relação à taxa básica de juros, tem aquele comunicado que já traz ali um pouco do entendimento do comitê, mas é na ata que vem os detalhes. E o que ela nos revela? Perfeito. O que foi discutido nessa reunião? Primeiro parágrafo, adivinha o que já tem, Carol? Política tarifária de Donald Trump. Falam sobre política comercial dos Estados Unidos, que está mexendo com o cenário base do Banco Central, com aquilo que eles estão já projetando para a inflação, que deve ser combatida pela instituição, e pode mexer ainda mais caso ela seja consolidada. Então, política comercial dos Estados Unidos vem mexendo com o dólar, vem mexendo, por exemplo, com as expectativas de juros lá nos Estados Unidos, o que pressiona a nossa decisão de juros por aqui. Então, isso já está sendo discutido pelo Banco Central brasileiro, aparece como uma das preocupações, inclusive preocupação de que, caso essas taxas sejam consolidadas, elas sejam realmente aplicadas, a inflação no Brasil seja até maior. Então, o Banco Central já está avisando, fala, ora, nós temos um risco de que sim, essa inflação possa ser maior e talvez nós tenhamos de subir mais os juros. E aí vai para casa dos 14, 15, 15,5, tem gente apostando em 15,75, a porta está aberta. O Banco Central não dá nenhum indício do que ele pode fazer a partir da próxima reunião, porque para a próxima já tem uma alta já contratada. Teoricamente contratada, eles já indicaram, falaram, ó, na próxima reunião de março vamos subir de novo os juros. A partir daí, vamos ter de aguardar o que vai acontecer com a economia brasileira. Há um ponto interessante que é justamente a visão de que o dólar está impactando demais o preço aqui no Brasil, a inflação, e há alguns elementos citados pelo Banco Central que fazem com que o dólar fique cada vez mais caro. Primeiro, política tarifária de Donald Trump, não se sabe o que vai acontecer, então no risco a moeda acaba ficando mais cara, o dólar acaba ficando mais caro. Mas também há o cenário interno citado pelo Banco Central, riscos fiscais, uma avaliação do mercado de que a dívida pública talvez esteja num caminho não muito sustentável. Então, toda essa preocupação acaba levando a moeda para cima. Esses dois riscos foram citados como motivos para uma alta do dólar. Havia muita preocupação no mercado na publicação da decisão na semana passada, porque apareceram dois riscos de que a inflação seja menor do que o Banco Central está imaginando. Para este ano, o Banco Central projeta 5,2%. Para o próximo, 4%. Então, essas são as projeções. Essa inflação pode ser menor, caso duas coisas aconteçam. Caso a economia brasileira desacelere muito fortemente, de forma muito acelerada, porque a taxa de juros está muito alta, o pessoal para de investir, para de comprar. Então, o Banco Central já está avisando, falou, olha, talvez a nossa taxa de juros seja muito alta, mais alta do que nós desejamos e a economia ela perca muita força, ela desacelere de forma abrupta. O mercado já imaginou, ora, o Banco Central já está deixando porta aberta para parar de subir juros, mas ele mesmo diz na ata e tranquiliza o mercado que não há nenhum indício, mesmo que incipiente, mesmo que começando agora, de que a economia vá seguir para este caminho de uma desaceleração mais forte. Então, a economia continua forte, o desemprego está baixo, também aqui a atividade no Brasil está forte, não há indícios para o Banco Central de que nós tenhamos essa desaceleração mais forte, o que levaria a uma interrupção nas altas de juros. Há também um segundo fator que pode fazer com que a inflação fique mais baixa e faça com que o Banco Central não suba também os juros, que seria Donald Trump não aplicar tarifas, talvez tarifas menores do que o mercado já está imaginando, já está colocando na conta. Então, caso Donald Trump seja um pouco mais suave com essa política comercial, a inflação também pode ser menor aqui no Brasil. Mas o que já temos no momento é o mercado precificando esse tarifaço de Donald Trump. É o que eu disse, a gente está no meio do caminho. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente não está precificando uma tarifação generalizada para todos os países que vá fazer com que a inflação exploda. Se isso acontecer, sim, pode ser mais alta a nossa inflação. Mas a gente também não está precificando nenhuma tarifação ou tarifações menores. A gente está ali no meio do caminho. Tem o risco, mas por enquanto o mercado não optou por nenhum dos lados. Caso Trump seja mais brando, mais suave com as tarifas, a inflação pode ser menor e o juro brasileiro pode também ser menor. Um risco que saiu da conta. O Banco Central já há muitas reuniões indicava que, ora, todas as economias mundiais estão subindo juros. Lá nos Estados Unidos subiu juros, na Europa também, o Japão está subindo juros e aqui no Brasil a mesma coisa. Ele via o risco de que a economia global, por conta desses juros mais altos,
ela desacelerasse, ela perdesse força, as economias parassem de crescer. Ele já tirou isso da conta, falou, ó, os últimos dados que nós recebemos já dão certeza de que a economia mundial não está nessa trajetória de uma desaceleração generalizada, então tira da conta como um risco de baixa da inflação para o Brasil e para o restante do mundo. Então, sai esse risco e entram duas hipóteses. Trump ser mais brando com as tarifas ou também a economia brasileira perder mais força do que eles imaginam. E tem um outro ponto, Gabriel, para a gente aproveitar aqui nossa conversa e falar do dólar, porque registrou a 11ª queda seguida e foi um recuo que a gente acompanhou da cotação da moeda, em especial no pregão de ontem, por conta da suspensão das tarifas sobre as importações dos Estados Unidos dos produtos canadenses e mexicanos. Perfeito. O mercado está com uma projeção para o dólar no final do ano em 6. A gente já não está mais em 6, a gente está ali na casa dos 5,80. O mercado está precificando 6 para o final do ano. E aí entra naquele risco de uma inflação menor para o Banco Central, naquele cenário. Fala, olha, se o dólar continuar desacelerando, perder esses R$6, se afastar das projeções do mercado de R$6 ao final do ano, nós podemos ter uma inflação menor. Essas quedas consecutivas, sim, levam em consideração o cenário externo, uma possível não tarifação generalizada de Trump, mas também a calmaria lá em Brasília. Não teve discussão sobre pautas fiscais, a gente não teve nenhum avanço, por exemplo, daquelas pautas que sobraram do ano passado para este. Começou agora o ano Começou agora, então não vamos ficar tão animados assim, alguma coisa pode acontecer. Risco fiscal está na ata do Banco Central, está sendo também monitorado. Então, aqui no Brasil, a gente pode não fazer o dever de casa e ver o dólar subir, isso pode acontecer, e lá nos Estados Unidos o Trump pode talvez ficar um pouco mais duro a partir de agora e o dólar também subir. Porta aberta, por isso que não dá para falar quanto é que o juro vai terminar no final do ano, o mercado faz projeções, mas o Banco Central é muito cauteloso em relação a isso. A gente só tem uma ideia do que vai acontecer até março, depois disso, aí a gente vai dado a dado, publicação a publicação, mês a mês, Carol.